Então nós vamos dar início, né, o que nós intitulamos aí de roda de conversa, né, com os nossos 3 professores aqui que estão percorrendo aí o Instituto Federal Fluminense hoje, né, o professor Gaudêncio Frigoto, o professor Pedro Luiz de Araújo e Ricardo José de Azevedo. A gente já, primeiramente, agradece muito a vinda de vocês aqui ao nosso campus Santo Antônio de Pádua. Nós que completamos aí 2 anos e 5 meses de atividades letivas, mais 2 anos e 5 meses de muita intensidade. Então, para nós recebê-los aqui, para debater justamente o maior anseio nosso, que é o ensino médio integrado, né, nós o recebemos, né, com bastante alegria, sinto-se bastante acolhidos pela nossa comunidade. Nós estamos aqui, né, com os servidores, os nossos estudantes da educação de jovens e adultos. Nós inauguramos aqui o turno noturno em 2016, justamente com Proeja, para a gente deixar bem registrado o nosso compromisso com esse público. Então nós fizemos questão aí de marcar que nós somos uma escola de trabalhadores para trabalhadores e nada melhor do que a modalidade de jovens e adultos aí para nós inaugurarmos o turno noturno, como fizemos lá em 2016. Então nós temos alunos aqui do curso técnico integrado em logística, tanto o primeiro ano quanto o segundo. Ainda nós não temos uma turma formada, vai ser em 2017, nossas primeiras turmas. Então é um campus muito novo, mas os servidores e os estudantes dessa casa muito empenhados, né, em transformar a realidade do Noroeste Fluminense, que foi uma região esquecida das políticas públicas de grande porte até pouco tempo. Hoje, felizmente, nós contamos com 4 campi do Instituto Federal Fluminense, né? Santo Antônio de Pádua, Cambuci, Itaperuna, a quem eu já estendo nosso agradecimento aqui na figura do Rajan, técnico em áudio e vídeo, a Michele, lá, diretora-geral, que não está aqui porque ela está com o conselho de campus, mas a gente esperava, né, que ela poderia vir, mas em virtude dos compromissos, mas está aí nos apoiando, né, com a gravação aqui da nossa mesa redonda. Bom Jesus, né, em que vocês estiveram lá. Então nós o recebemos com bastante alegria, deixamos assim aberto para a comunidade aqui, né, fazer suas colocações, seus apontamentos. Nós chamamos de roda de conversa, professores, para ficar mesmo num clima informal. Para quem não sabe, né, esse título aqui, os Institutos Federais e sua relação com o ensino médio integrado e o projeto societário e de desenvolvimento, é uma pesquisa aí de 5 anos sobre os Institutos Federais aí Brasil afora, que temos também alguns campi retratados nessa pesquisa. Então a gente gostaria muito que os senhores ficassem à vontade para deixar claro aí quais apontamentos que temos, né, nessa grande política pública que é o Instituto Federal, e que em virtude de todo esse contexto político, econômico, nós temos que resistir cada vez mais, justificar os investimentos públicos. Nós deixamos isso muito claro aqui dentro da nossa casa aqui do Campus Pádua. Como vocês puderam perceber, essa obra magnífica aqui, um equipamento público que com certeza está mudando a realidade de quem por aqui passa, seja aluno, servidor, funcionário terceirizado. Então a gente convida, né, o professor Gaudêncio Frigoto, peço uma salva de palmas, por favor. O professor Pedro Luiz, né, do Colégio Pedro II, e o professor Ricardo José, da Unigran Rio. Registramos aqui a presença também da Kátia, nossa diretora da Proena, né, Pró-Reitoria de Ensino e Aprendizagem, está aqui acompanhando o Frigoto, que hoje, né, os nossos colegas estiveram pela manhã no excelente debate lá na reitoria, né, mais especificamente do Campo Centro. Debatemos essas reformas todas, né, reforma do ensino médio, todas as questões que vão realmente, né, tem uma relação forte, né, com o nosso contexto aqui de política pública. Então vou deixar aberto aqui para os professores dialogarem, os nossos estudantes, nossos servidores, né, em plenas 8 horas da noite, né, a gente agradece muito o empenho de todos aqui estão, e estamos registrando porque em breve aí os nossos outros servidores, nossos alunos vão poder visualizar. Lembrando que aquela palestra, professor, né, lá já tem um ano, né, 15 de abril de 2016,
mais de 7.000 visualizações, 7.300 para ser preciso. Então repercutiu muito naquela época que a gente discutia ensino médio integrado, politecnia, todos esses anseios aí dos institutos, e repercutiu bastante. Então é com muita alegria que a gente o recebe aqui. Então passo a palavra, né, para os professores, aqui primeiramente para o professor Gaudêncio, e a casa é sua, tá bom, professor? Obrigado, Arthur. Obrigado, Kátia, pelo carinho de nos acompanhar. Obrigado a todos vocês que estão aqui, colegas professores, técnicos, colegas, companheiros do Proeja, né? Primeiro dizer que é uma alegria voltar aqui. Eu estive aqui, de fato, em abril, e daqui levei uma coisa muito bonita e que já tinha socializado com o Ricardo, com o Pedro e toda a nossa equipe de pesquisa. Primeiro, um campus muito bonito. Realmente vocês têm que se orgulhar do campus, a estética. Segundo, um início extremamente claro do ponto de vista de opção, do compromisso ético-social de uma instituição pública com as questões da região e formar gente para a região, mas formar gente para o mundo também, né? A gente não sabe os caminhos que as pessoas tomam, etc. Terceiro, por terem ousado aqui fazer uma das experiências de integrado mais bonitas que eu vi até hoje, depois que a gente começou a pensar o integrado. Quando vocês colocaram como projeto coletivo a questão do Rio Pomba, né? Que é um rio que tem história, tem memória, tem cultura, tem morte, tem sangue, tem poluição, tem mil coisas, né? Então, dizer que da importância de ter iniciativa, né? E hoje a gente insistiu muito, a gente não está aqui para falar verdades, né? Está aqui para socializar 5 anos, alguns aspectos do acompanhamento, praticamente, o professor Pedro hoje dizia, nós começamos a pesquisa quando os institutos tinham 1 ano, né? Então nós podemos acompanhar o seu início e o top. Hoje o reitor Jefferson mostrou que, de fato, a partir de um dado momento, o orçamento passou de 6, 7 bilhões dos institutos todos para 14 bilhões. E agora, exatamente eu dizia pela manhã, quando a gente concluiu a pesquisa em 2016, concluímos com uma situação no Brasil de absoluta instabilidade. Nós estamos já quase 1 ano e meio desde o impeachment que o país está parado. Não necessariamente as instituições paradas, mas as políticas públicas estão absolutamente em disputa qual é a direção que vai tomar. E a gente analisava pela manhã que as reformas nos colocam enormes desafios, né? Então, esse é um ponto da importância dos institutos, dos técnicos, dos professores, dos acadêmicos, né? Refletirem coletivamente. Hoje o diretor lá de Bom Jesus dizia, ou a gente acelera, né, e se antecipa, ou a gente vai ser bastante, digamos, prejudicado. E o Arthur eu vou começar respondendo para a questão que eu achei central hoje pela manhã do Arthur, que ele perguntava se a reforma do ensino médio não podia significar um baque, um corte na questão do ensino médio integrado. Primeiro, lá hoje, depois da conferência, também jovens lá perguntavam da dificuldade, inclusive, de pensar um integrado, etc. Na verdade, é uma questão redundante, né? A vida é integrada, né? Nós, como corpo, né, somos biológicos, somos físicos, somos químicos, né? Somos água, somos emoção, somos intelecto. Então somos uma unidade no diverso. Então nós, por isso que hoje tem especialidades, tem o psicólogo, tem o psiquiatra, tem o pedagogo, tem o engenheiro, enfim, o engenheiro vai nos ajudar a resolver, e o arquiteto o problema de morar, não é pouca coisa, né? O nutricionista para ver se a gente come bem, enfim. Então a realidade é integrada, não existe nada desconectado na natureza, né? E por isso o desafio do conhecimento é analisar esta
relação que não se separa. A realidade teima em não se separar. Então, um conhecimento que é soma de partes não capta a realidade, né? Não capta a realidade. Tem que ser uma relação de partes. É esse o fundamento epistemológico, científico do que seja integrado. Agora, a forma de fazer integrado não existe modelo, né? Vocês aqui encontraram uma forma. Foi um projeto, pode ser por problemas, pode ser. E outra coisa, tem que começar, é uma atitude de compreensão científica e de compromisso com o conhecimento, né? E por isso, na verdade, o ensino médio integrado teria duas grandes funções concomitantes. Lá nos anos 30, nós somos estudiosos do Gramsci, né, de vários ângulos. Nos anos 30, Gramsci dizia o seguinte, que o problema da escola, escolas públicas, é de currículo, é de formação de professores, mas nenhuma sociedade resolve o problema da educação se a educação não é um problema para ela. E nós somos uma cultura que, para a classe dominante, a educação não é uma questão fundamental, nós temos que conquistá-la. E qual é a função fundamental da educação básica integrada? Tem uma dupla função. É ajudar o jovem, os jovens aí que estão fazendo o ProEja, ou os jovens que estão fazendo o regular, ajudar o jovem a entender a sociedade em que vivem. A cultura, a política, a arte, o relacionamento, os problemas, né? Hoje diziam lá os colegas, o grande problema de motivar um jovem a estudar hoje. Isso é a questão mais importante ou mais reiterada lá. Então, que esse jovem não seja alguém que pense com a cabeça do outro, mas que vá criando a sua autonomia, para não pensar nem com a Globo, nem com a Bandeirante, nem com a cabeça do professor Gaudêncio, nem do Ricardo, nem do Arthur. Que ele dialogue, que vá formando a sua autonomia, isso, que ele seja sujeito e não objeto. Este é um grande papel de uma concepção desse. E segundo, que ele tenha as bases da ciência, da natureza, da física, da química, enfim, a sociedade se entende pela história, pela geografia, pela cultura, etc. Para que saiba operar a produção no patamar técnico do nosso tempo. O Anaxágoras dizia que o homem pensa porque tem mãos, porque o primeiro instrumento técnico foi a mão, os povos coletores. A técnica primeira, o dedo, depois o instrumento. E você pode estudar, o Marx nos ensinou, a sociedade pelo instrumento, né? Pela técnica, etc, etc. Então, eu sou entusiasta, primeiro, do ensino médio. Ponto. A gente podia dizer ensino médio. O Gramsci não falava ensino médio integrado, falava escola unitária, enfim. Primeiro tem que compreender, depois fazer, começar. Vocês começaram. Tem pessoas que não se convencem, tem outras que aderem. Eu tenderia a dizer que deveria ser uma política institucional, estimular, e nós temos na pesquisa isso, que os institutos avançaram nisso. A gente vê no Brasil que foi devagar no início, mas exatamente no topo já tem bastante, significativamente até, entendendo de modo diverso o próprio integrado. Esse seria uma questão, e vou colocar só mais uma, que atravessa a pesquisa. Depois o Ricardo e o Pedro podem dar alguns detalhes, né? Que na verdade a pesquisa ela vai se dar conta que os institutos têm uma nova institucionalidade, não é nem escola técnica nem Cefet, e vocês têm a felicidade de começar como instituto, porque lá em Colatina o cara diz o seguinte: eu vivo 3 realidades, eu vivo escola técnica, Cefet e Instituto Federal. Então ele diz, é muito diverso. A escola técnica não tinha a verticalidade, na verdade, que tem o instituto. Não tinha. Agora, depois do Cefet, você tem os cursos superiores, etc, etc. E portanto, primeiro, uma nova institucionalidade, uma nova territorialidade, isso que você está dizendo. Coisas que nunca chegavam. Dizia pela manhã, a comunidade que vai ver o instituto para conhecer o que é um elevador.
Pô, isso tem um papel fundamental, porque é um indicador do que pode fazer o Instituto ali. E, portanto, uma nova identidade. Uma das questões para enfrentar essa crise agora, de morbidez aí, é que se cada instituto só pensa na sua identidade e não pensa numa política articulando as entidades, vai ser problemático, todo mundo vai perder. Então, esse é que questão hoje atravessa na reforma do ensino médio? É que a reforma do ensino médio, na minha análise, é uma interdição do jovem pobre a dois caminhos. É uma interdição à possibilidade de escolha no curso na universidade na hora mais adequada, porque ele é obrigado pela reforma, e os institutos acho que não são obrigados a fazer essa reforma, do meu ponto de vista tem autonomia. Ele é obrigado a, no segundo ano, decidir qual é o rumo que ele vai tomar para a vida. Ora, já na universidade, 40% desistem do primeiro ano do curso que escolheram, de acordo com o Luiz Antônio Cunha, da primeira opção, porque não sabiam bem o que queriam. Nós não temos também uma sociedade que dê muita informação, muito etc. Então, ele é obrigado agora a escolher no segundo ano, pela reforma, se ele vai para linguagens e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ou educação tecnológica e técnica. Eu pergunto para vocês, qual é o estado do Brasil que pode oferecer várias opções ao jovem? E mesmo que possa oferecer várias, ele pode escolher uma ou duas, mas ele não aguenta mais que isso. E ele vai estar encurralado, isto é, volta a reforma Capanema, volta lá a questões da ditadura e volta ao decreto 2208. Então é um retrocesso brutal. Então tem ali. E o segundo problema é que interdita o mercado de trabalho do trabalho complexo, o que os institutos sempre prepararam para o trabalho complexo. O que é um trabalho complexo? É aquele que tem a ciência atrás, que forma a tecnologia e se traduz em técnicas. Quer dizer, tecnologia significa a ciência que está na técnica, tecnos, logos, o conhecimento que está na técnica. E por isso, quando há um salto tecnológico, é uma nova forma, é uma nova maneira de operar com a matéria. É um curso que os institutos dão com as bases da ciência que lida com a matéria, tem que permitir isso. E nós não temos fora dos institutos e algumas escolas que permitem isso. Então, se você quebra isso, você dilui. É uma escola, é um nível médio pobre para pobres, entende? E para segurá-los aí no patamar da sobrevivência. A minha interpretação assim do grupo que está aí, que é um grupo antissocial, digamos, antipovo, antinação e etc. E, finalmente, tem um dado que eu acho que nós, professores, temos que estar atentos, que é a questão do movimento que começou em 2005, que querem dizer o que nós podemos falar na sala de aula, o tal da escola sem partido. Cuidado com isso. Nós vamos pôr na internet, a partir agora daqui uns 20 dias, um livro que hoje a gente lançou lá, pediram, em Campos, Escola Sem Partido, a esfinge que ameaça a educação e a sociedade brasileira, que é criar no nosso aluno, no pai do aluno, no professor, no colega, a deduragem. Não pode falar em gênero, não pode falar em sexualidade, não pode falar em diversidade. Entre no site para ver o horror, convida, e isso já está pegando. Eu estava dizendo, reitores sendo administrado, colegas respondendo. Então, se nós não temos uma unidade e um conhecimento, isso tudo vem no bojo desse processo histórico de golpes e ditaduras. Eu convidaria vocês, e aí concluo, ler um pequeno texto do escritor Luiz Fernando Veríssimo. Entre no Google, Luiz Fernando Veríssimo, O Ódio. E ele vai dizer que está no DNA da classe dominante brasileira fazer golpes
com as armas, com apoio às armas ou sem elas, toda vez que se sentem seus interesses ameaçados. Então, quando a gente tem uma política que integra, que coloca massa, que coloca jovens e adultos para dentro, de repente diz, não é o lugar. Você mortadela, você quilombola, você indígena, tem que ficar no teu lugar. É mais ou menos essa a filosofia. Então, essa é uma luta coletiva e a pesquisa revela coisas muito boas dos institutos, revela problemas, né, tensões, etc, etc. Mas, enfim, para não falar demais, já falei muito, e depois a gente pode dialogar, também para não monopolizar. Boa noite, meu nome é Pedro, eu faço parte do grupo de pesquisa do professor Gaudêncio já desde o início da pesquisa sobre os institutos federais, há um pouco mais de 5 anos, como ele falou. Aliás, a pesquisa, como ele comentou, ela começa no começo dos IFES, mais ou menos, né? E ela termina coincidindo mais ou menos com a inauguração do Campus Padua. A gente não chegou a alcançar na pesquisa justamente porque o Campus Padua, quando a gente via, ele era referido como em construção ainda, ou enquanto projeto, ou seja, a gente não chegou a ter o Campus Padua como objeto em função porque ele não existia ainda. Mas, ao mesmo tempo, a região... Mas está citado na pesquisa. Está citado na pesquisa, inclusive. Exatamente porque a gente teve aqui pós-festa. Então, inclusive porque a região foi objeto da pesquisa e objeto forte, assim, marcante, inclusive com 2 campi sendo visitados e tendo trabalho de campo concentrado aqui na região. Posso dizer que, para mim, que tenho bem menos experiência no mundo da pesquisa, estou começando, logo quando eu acabei de sair da graduação, passei a atuar no Colégio Pedro II. Tem sido uma experiência extraordinária, por exemplo, chegar na frente desse campus e deparar com uma coisa que a gente estava comentando, que a gente chegou a levantar como uma hipótese importante de ser trabalhada e que ainda não era trabalhada, que é inclusive a estética e a estrutura dos campos dos institutos federais. Inclusive porque a história dos institutos ela é complicada nesse sentido, porque ela é uma história que tem uma marca muito forte da história pregressa, ou seja, de instituições que já existiam há quase 100 anos, e isso é propalado, inclusive, quando vai ser constituídos, IFES, enfim. E, ao mesmo tempo, com instituições que são novíssimas, mas novíssimas de diversas formas. E esse é um ponto marcante nos IFES, que é essa heterogeneidade fantástica, assim, e múltipla e complexa ao mesmo tempo, como, por exemplo, no Instituto Federal Fluminense hoje, a gente conhece 3 campi, 4 amanhã, e eles são de estruturas, de localidades e de realidades completamente diferentes. Eu estava falando o Gaudêncio colocava essa questão como o campus teve preferência pelo ensino médio integrado. Eu falo preferência justamente pelo que está colocado quando o decreto 208 é substituído pelo 5154, é essa palavra que é colocada, preferencialmente, né, que o ensino médio não é taxativo nesse sentido, ou seja, fica jogo público, vamos dizer assim. E é isso que e esse preferencialmente, vamos dizer assim, ele é preferido de diversas formas, inclusive, também. E aqui parece que tem sido, e foi uma discussão que a gente estava comentando em Bom Jesus, por exemplo, que é como as coisas têm sido implementadas, assim como o gasto, inclusive, em relação às coisas que têm sido implementadas, que a forma como os gastos são executados são muito importantes. E esse gasto, aparentemente, aqui também, isso é a questão que a gente está aqui para conversar, inclusive, tem sido feito por essa preferência em função de uma concepção mesmo do ensino médio integrado, que é fundamental, inclusive que também foi como a gente encerrou a conversa em Bom Jesus, que essa é o tipo de experiência que é justamente para ser dialogada, inclusive para poder ser ou replicada ou mostrar que em outro campus também pode existir, mas de forma diferente, mas com o mesmo tipo de concepção.
Então, acho importante já a gente começar a partir do debate, para a gente ver como a gente termina a noite aí. Obrigado. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês, nesse dia intenso de discussões que nós tivemos desde a parte da manhã, e agora, né, tendo essa oportunidade de conversar com vocês a respeito de uma série de assuntos. Um deles está no título, né? O que eu vou falar é uma obviedade do universo, mas imagino eu que seja importante que vocês tenham clareza disso. Qual é a dificuldade da ideia de pensar um ensino médio integrado? A dificuldade se encontra numa expressão que eu vou usar e vocês vão rir. Zona de conforto. Mas ninguém quer sair da zona de conforto. Porque para fazer ensino médio integrado precisa sair da zona de conforto. Você tem que estar disposto a enfrentar desafios com os quais você, às vezes, não estava nem sequer imaginando ou pensando a respeito dele. Então, esse é o maior desafio, porque, na verdade, implica na motivação de cada qual e se entregar e se desejar participante de uma coisa que é coletiva e construída coletivamente. Então, esse é o maior problema. E isso é complicado mesmo, na medida em que depende de cada motivação. Uma vez que não há uma política institucional definida em relação a isso, em momento algum, desde o processo de admissão, contratação, através de concurso, por parte dos professores e demais integrantes, pode ter certeza de que isso é um campo de batalha e de luta para se definir se vai se fazer ou não vai se fazer o ensino médio integrado. Então, essa acho que é a primeira coisa que eu queria dizer, porque sem essa compreensão não tem. Não dá, porque por que não faz? Todo mundo fala, alguns fazem, outros não fazem, e por que alguns fazem e outros não fazem? Por causa disso. Que implica nessa disposição e nessa disponibilidade de você se colocar para fazer. Então, essa acho que é a primeira coisa que eu queria dizer, que eu acho que é importante. E aqui, nesse camp, né, eu já vi, né, e está claro que há uma disposição, pelo menos, de um grupo de pessoas que atuam aqui em fazer o ensino médio integrado. Então, isso é um diferencial que vocês devem, dentro do que for possível, extrair o máximo que vocês puderem. Né? Acho que é uma experiência bastante interessante. E como é que é feito isso? De que maneira isso se faz? A notícia que me deram, né, de que os colegas fizeram uma experiência em torno do Rio Pomba, que é um case extraordinário para atuar em várias perspectivas, com N abordagens. Né? Eu aqui poderia falar de várias delas. E isso pode se dar em relação a qualquer outra coisa. Então, é uma questão de se ver se o projeto Pomba não é um projeto transitório, ele tem uma durabilidade que extrapola um determinado tempo, então eu posso vir a dar sequência a ele em outros momentos, posso fazer simultaneamente ou paralelamente, ou propor um outro projeto, um outro problema, e assim sucessivamente. Né? Na fala do Arthur, ele mencionava que a região aonde se encontra esse camp teria ficado, por um período razoável de tempo, esquecida das políticas públicas que podem não só ser circunscritas à educação, mas podem atingir outros elementos, outras dinâmicas e outros campos. Saúde, meio ambiente, empregabilidade, etc. A gente pode falar aqui de infinidade de questões. Então, eu entendo, e é perfeitamente compreensível em função da proximidade com o Rio Pomba, que vocês tenham feito isso até em função dos acidentes que, historicamente e lamentavelmente, acometeram o Rio Pomba. E, obviamente, que isso é uma questão urgente, até porque aí, como eu conheço, né, a dinâmica em torno do que significou isso em termos de abastecimento de água para a região, foi um impacto gigante, com uma série de
distúrbios na vida das pessoas que foram impactadas por acidentes que envolveram o Rio Pombo e as suas consequências em termos da vida social da região. Então, se o exemplo do Rio Pombo é um bom exemplo, que a gente já viu que deu resultado e tal, o que seria, então, a se pensar em relação a outros projetos, ou outros problemas, ou outras iniciativas que envolvam o ensino integrado? Isso é uma discussão que vocês precisam fazer entre vocês aqui, para se elencar ou eleger quais seriam as problemáticas cabíveis para se fazer a abordagem do ensino médio integrado. Isso é uma questão muito importante e urgente, porque, veja, às vezes, como eu estou dizendo, um projeto tem um período de vida e depois, por razões normais, ele acaba perdendo a energia inicial que impulsionou um conjunto a abraçar aquela causa. Mas, no outro momento, pode ter uma outra causa que é tão significante, tão importante quanto aquela que você também pode vir abraçar. Então, essa é a primeira coisa que eu queria dizer, que eu acho que é bacana. Uma segunda coisa que eu queria dizer para vocês é que o Instituto está com vocês aqui à noite. Isso é uma coisa fantástica, gente. Eu sei que, provavelmente, a grande maioria de vocês que estão fazendo o Proeja tem uma vida ao longo do dia bastante intensa, envolto de uma série de atividades que vocês fazem, e ainda assim vocês ainda têm um ânimo, a disposição e a vontade de estar aqui à noite para estudar, se desenvolver e conhecer novos aspectos que a gente vai conhecendo na medida em que a gente vai tendo o acesso à educação. E vai desenvolvendo esse acesso à medida em que vai se praticando a atividade de estudar. E aí entra uma outra questão, né? Bom, ok, então o Instituto funciona à noite. Que bom. Funciona no final de semana? Como é que a gente faz para dinamizar uma série de pautas de atividade do Instituto, além da minha própria estada aqui, num dado momento à noite? Então, a gente pode pensar no Instituto como um polo bastante rico de proximidade de uma série de atividades para a comunidade, tanto aquela que já está aqui matriculada, como é o caso de vocês, como os que não estão necessariamente matriculados, mas que estão em torno. Então, por exemplo, a gente pode pensar, como é que eu trago minha mãe aqui para conhecer, supondo que eu ainda, né, minha mãe esteja aí e tal, é uma velhinha, como é que eu faço para trazer minha avó, meu tio, pessoas que até possam vir a conhecer. O que é isso? Você estuda aí? Não conhecia. Uma das coisas que me chamou a atenção quando nós chegamos aqui hoje, mais cedo, é que a gente perguntava. As pessoas não sabiam informar. A gente falava, o fórum, onde fica? Aí dava pista. Quando eu cheguei aqui e vi o prédio, eu falei, não, é possível. Né? Esse prédio vai fazer barulho mesmo nessa cidade, eu não tenho dúvida disso. Mas para que ele possa fazer barulho, depende do barulho que vocês façam com ele. Então façam barulho com esse prédio. Usem ele, façam essa propaganda, porque é justíssimo, porque é um espaço belíssimo, um templo da educação que vocês precisam fazer esse esforço de divulgar para a comunidade de vocês. E a terceira e última coisa que eu queria falar para vocês, até para poder discutir, aí já é o Angu de Caroço. Qual é o Angu de Caroço? Vocês têm acompanhado, como todos nós, o problema da nossa crise política, econômica, moral, ética, etc, etc, etc. E essa crise, ela circunda esse prédio. E não só ele, porque todos os demais campos de todos os institutos do país. Então não é uma questão circunscrita tão somente a esse prédio magnífico que vocês conseguiram ter aqui, construir e estão se valendo dele. E isso é uma questão muito complexa. Por quê? Porque essa crise que nós estamos passando, ela não tem no horizonte de curtíssimo prazo solução. Não há nenhum horizonte
próximo para a sua resolução. Então, o que significa isso? Vocês estão aqui no primeiro ano de governo oriundo das eleições municipais do ano passado. Então, neste ano, aqui, nesta cidade, vocês todos podem, e aí é uma questão de poder cidadão, vocês cidadãos daqui, ou de qualquer outra municipalidade próxima daqui, vocês estão com um desafio posto. Qual é o desafio? Primeiro, este ano é o ano da elaboração do plano plurianual da prefeitura de cada uma das cidades que estão ao redor aqui, inclusive Pádua. O plano plurianual define o quê? Quais são ou quais serão os investimentos, quais são as propostas de alteração, mudança em torno de cada uma das municipalidades, em razão de esse processo ser comum a todos os cargos executivos. Então, não é só o prefeito que está premido em ter que cumprir isso. Os governadores de estado, e aí é a eleição vindoura, e o presidente da República, ou presidenta, de igual maneira a governadora também, ou prefeita, ou prefeito, também tem que fazer. Então, qual é o debate que vai ser feito nesse instituto para discutir qual é o PPA que nós queremos para Pádua? Ou para qualquer outro município que o instituto atenda, ou que a própria comunidade bata na porta e peça, podemos discutir aqui de que maneira podemos ter um PPA mais democrático, mais aberto. E, além do PPA, na sequência dele, porque o plano plurianual, como o nome está dizendo, não é plano plurianual, são um plano de 4 anos. Então, para cada ano, para cada exercício, eu tenho um debate que é sobre o orçamento anual. E aí vocês vão saber também que o Instituto também tem que fazer isso. O Instituto tem que fazer o seu planejamento, a sua programação, a sua proposta. Qual é a proposta? O que vocês gostariam de propor para aqui, o camp de Pádua, em termos daquilo que vocês imaginam que esse espaço pode vir a promover e que, para que isso possa acontecer, demandará algum tipo de recurso para se fazer. Então, eu acho que essa integração intensa, que tem a ver com a perspectiva de integração, tal como foi falado, agora já está num outro nível, nesse terceiro elemento, que é a integração com os espaços aonde o Instituto funciona, vive, pulsa. E essa integração só é possível graças à intervenção dos cidadãos que estão dentro dele, matriculados nele, em torno dele, e de como é que isso pode se dar, de que maneira isso se constrói. Então, esse terceiro passo e último que eu queria falar, ele também é tão importante quanto, porque desta forma vocês vão poder perceber o quanto dessa crise que eu mencionava, e que todos vocês estão acompanhando e sabedores dela, ela está ao mesmo tempo tão longe, né? Ah, Brasília está lá, mas está muito perto, se a gente se apercebe de todo o conjunto de debates que ela envolve o nosso dia a dia. Então, enquanto espaço democrático, essa nossa conversa, então, a gente está se colocando à disposição para conversar com vocês sobre esses assuntos e tantos outros que vocês quiserem. Muito obrigado pela paciência. Ótimas falas, né, dos nossos convidados aqui, dos nossos professores. Então, vamos deixar aqui para os nossos servidores, estudantes, né, fazerem ponderações, questionamentos. Eu já aproveito, né, porque esse título da pesquisa, ele não poderia ser mais justificável possível para nós, né? Eu vejo aquele projeto societário e de desenvolvimento. Tem toda a relação, por exemplo, com o curso do PROEJA, né, que nós
fizemos aí questão de iniciar o nosso turno noturno com o PROEJA, que poderia ser o concomitante, o subsequente, que a gente está pleiteando, né? Já temos nossos projetos aprovados para a gente ocupar os nossos espaços noturnos, né? Quando, né, o professor discute esse diálogo com a comunidade, nós estamos tentando travá-lo da melhor forma possível. Uma das questões que nós podemos pontuar aqui, nós já vamos começar uma especialização, professor, né? A gente, em conversa com o território, nós temos aí a partir do dia 29 de junho, né, Lívia, o lançamento de um edital para uma especialização cujo nome é Educação, Cultura e Patrimônio, Diálogos no Território. Essa especialização, lembrando que a gente nem concluiu ainda o nosso terceiro ano do ensino médio integrado, mas, como você mesmo disseram, né, nós temos que ser ousados, intensidade nas nossas ações. Mas essa especialização, por exemplo, surgiu do diálogo com a comunidade, os movimentos culturais que muitos alunos do próprio PROEJA, os alunos do integrado, trouxeram para nós, a conversa com a Secretaria Municipal de Educação, inclusive que a secretária participa do nosso conselho de campus, né? Tem o seu suplente também quando ela não pode vir, e dessa discussão surge, né? Então a gente vê ali o Instituto e a sua relação, né, com o projeto societário, porque antes da gente começar a pensar assim, como fazer ensino médio integrado, isso que a gente discutia de manhã, assim, o que é esse ensino médio integrado? É só juntar o ensino médio com o técnico? Tem muita gente que pensa assim, tem muito aluno que pensa assim, mas é algo a mais. Os nossos alunos aqui do PROEJA estão tendo a oportunidade de fazer esse ensino médio integrado. É o projeto de desenvolvimento da nação, é o projeto de sociedade. Então, não precisava de melhor nome, né, para esse projeto de pesquisa. Então a gente já parabeniza, assim, porque ele sintetiza, né, os nossos fundamentos enquanto instituto, né, esse desenvolvimento, colaborar para o desenvolvimento. Aí quando eu chamei a atenção do Noroeste, nós somos esquecidos das políticas públicas realmente, né, de grande porte. E hoje nós temos 4 campi. Santo Antônio de Pádua ainda tem algo a mais, porque nós temos a UF aqui perto, né, a 300 metros. Eu não sou muito bom de matemática não, né, mas enfim, acho que 300 metros daqui. E o campus Pádua também tem assim uma felicidade, porque a gente está aqui num corredor de políticas públicas. A gente sempre destaca isso aqui, o corredor educacional, que você tem a FAETEC, que não veio para ali ainda por questões, né, da crise do estado do Rio de Janeiro, mas o prédio está ali, está faltando pouca coisa para a FAETEC vir, está faltando coisa de energia elétrica, que está devendo aí a Ampla, agora essa Enel, mas enfim, vai vir. Tem o TJ, tem aqui o Instituto, nós temos a felicidade de ter um CIEP. Muitos alunos aqui do PROEJA são do 9º ano aqui, da EJA Municipal, né, verticalizaram, né, vieram para aqui. Tem o hospital aqui do lado, tem o Sistema S aqui do lado, tem a UF. Então, assim, né, então muitas questões podemos, quando você chama a atenção, excelente abordagem, né? Esse plano plurianual aí, que a gente precisa debater, trazer a prefeitura para debater aqui, por que não? E tem um corredor aqui de políticas públicas, né? Então, destacando aí, enquanto as pessoas vão pensando nas suas perguntas, mas assim, projeto societário, quer dizer, a gente, enquanto servidor e aluno, a gente debate muito isso aqui, né, pessoal? Assim, muitos pagam para poucos estarem aqui. Milhões de brasileiros estão pagando tudo isso daqui. Cada cadeira desse auditório custou quase R$900. A gente deixou os valores aqui, nós fizemos um projeto aí de preservação do patrimônio público, por exemplo. Então, são poucas instituições que têm esse nível de investimento. E além dessa cadeira, logicamente, tem as pessoas que fazem parte daqui, né? Então, nosso compromisso enquanto servidor, enquanto estudante, daquilo ali, projeto societário e de desenvolvimento. As pessoas estão pagando com seus impostos o nosso estado aqui. E o que a gente faz para retribuir para a comunidade? Então, é trazê-los para aqui, para ocupar este equipamento público. Então, só para contextualizar, porque é importante a gente ressaltar aí o nosso compromisso público, de escola pública, logicamente, mas enquanto institutos federais, tá aí, projeto societário, né, sociedade e de
desenvolvimento. Então a gente abre para as colocações dos nossos colegas, se alguns dos nossos convidados quiserem também apontar questões da pesquisa, de 5 anos, né, professores? Muito trabalho aí, né, um trabalho árduo, percorrendo esse Brasil afora, enfim, o nosso Instituto Federal Fluminense, então está aberto aí aos nossos servidores, aos nossos estudantes, né, para poder aproveitar a presença dos nossos colegas aqui, que estão aí numa jornada intensa, mas que para nós aqui é de extrema valia, né, e que a gente faz questão de registrar isso aqui. Então, vou deixar aberto aí os nossos colegas, né, nossa amiga Amanda. Então, Amanda, eu vou pedir o seguinte, você vem aqui para fazer ou dar... aqui tem uma tecnologia total, né? Então... Só um teste. Tá vendo só? Apresentadora de TV, Amanda. Então, tem que falar, né, no microfone. Presente, ó. Eu sou a Amanda, sou assistente social aqui do Instituto Federal Fluminense. Eu quero fazer uma pergunta para o professor Frigoto. Eu terminei agora um mestrado em ensino pela UF e tive a grande oportunidade de ir em Moscou apresentar um trabalho sobre politecnia numa conferência de Vygotsky. E aí, muitas questões, assim, lendo muito Ciavata, o próprio Frigoto, né? Eu fiquei pensando, e aí eu quero, faz parte da minha pergunta, essa formação, a pesquisa, ela vem, né, pelo que eu entendi da pesquisa que vocês estavam falando, ela vem fazer uma pesquisa dos institutos federais, é isso? E sobre o ensino médio integrado. Mas uma coisa que eu quero saber é o seguinte, se vocês discutem nessa pesquisa a formação desses profissionais que estão que são os profissionais, somos nós, somos os servidores públicos. Por que eu estou perguntando isso? Porque eu sou assistente social e, assim como a minha universidade, a minha faculdade, né, meu curso, vários outros cursos, nós somos formados em fragmentos, né? É uma formação fragmentada. É uma formação que forma para você ser especialista técnico em uma questão, né? Ser muito especialista em uma questão e as outras questões a gente não consegue integrar. Eu vejo essa dificuldade, eu sinto essa dificuldade, não só dentro da educação. E aí eu não estou falando essa relação de ensino-professor, ensino dentro da sala, o professor que ensina só físico, o professor que ensina só química e o professor que ensina só matemática. Não é só isso. Também na área de saúde, né? Você tem o médico, que é cardiologista, e se o cara tiver com dor no dedão do pé, não, eu não sou ortopedista, então eu também não vou fazer nenhum exame, porque você tem que ir no ortopedista, né? Então você tem, lógico, as especialidades, eu não acho que isso aqui é ruim, eu acho que as especialidades têm que acontecer, mas é uma formação fragmentada que fragmenta, de uma certa forma, as especialidades, né? E aí, a pergunta, ela vai direcionada, se vocês pensam, né, em algum projeto para as universidades, pensar o ensino médio integrado, mas também pensar esse ensino médio integrado através da formação desse profissional que está fazendo o ensino médio integrado. Como que essa pesquisa, ela consegue, ela faz isso, ela vai fazer isso, porque isso é uma coisa que eu fico pensando, assim, dentro das universidades, que continua formando o bom físico, o bom químico, o bom médico, o cardiologista, mas de uma formação integrada, de uma formação fragmentada. Então, assim, essa pesquisa, ela pensa
pensa também em alguma coisa para reverter em relação ao profissional que faz o ensino médio integrado, né? E só uma observação sobre o PPA, né? Eu trabalhei com isso em prefeitura e eu vejo que é uma peça muito técnica. E aí a gente pega nisso, né? Porque não é uma peça, o plano plurianual não é uma peça de fácil acesso para a população. E aí a gente cobra, eu vejo muito como acontecia, às vezes a gente fazia reuniões para elaborar o PPA, né? E o cara que estava lá, que era representante de um bairro, ele não conseguia entender aquilo dali, né? Então também é uma questão, é só para pensar. Obrigada. Mais questões? Olha, a pesquisa, sempre a gente diz, a gente começa o projeto, né, com uma ideia, mas quando você vai a campo, aparecem essas coisas boas ou a expansão desleixada, né, que é uma expressão que a gente tomou empréstimo de Sérgio Buarque de Holanda, né? Então, evidentemente que nós a pesquisa, digamos, ela revela este problema e, portanto, implica, sim, políticas específicas. Eu poderia dar alguns exemplos. Quando surgiu a ideia do integrado, a política do integrado, com 51 e 54, como é preferencial, né, na rede federal. E nos estados, os estados têm autonomia. O ensino médio do estado é regido pelo estado. Ele pode aderir ou não. 3 estados aderiram: o estado do Espírito Santo, o estado de Santa Catarina e o estado do Paraná. 6 meses depois, o governador do Espírito Santo rompeu com o governo federal. 7 meses depois, Santa Catarina rompeu, ficou só o Paraná. Então veja a sua questão, a importância de sua questão. Lá, a equipe que assumiu tinha uma secretária do Estado, que era professora da Universidade, a professora Evelise, e a professora Sandra, que era da área da educação técnica, etc., e fizeram a proposta para o Estado do integrado. E o governo desenvolveu um PDE, que era a seguinte questão: em vez do professor ter formaçõezinhas, uma conferência, 3 pontos, etc., ele selecionava 2.000 professores por ano, com carga horária total para estudo 1 ano, e 1 ano para desenvolver uma pesquisa de materiais que tivessem isso que o professor Ricardo está dizendo. Ele tinha que responder a demandas da sociedade. Eu me lembro de uma professora lá de uma cidade muito pequena, e eu conheço porque eu tenho um irmão que mora 2 vizinhos, uma professora de biologia. Mudou a concepção de limpeza urbana e, portanto, também de saúde pública. Uma professora revolucionou, mexeu com prefeito, com saúde pública, etc., extraído daí. Então houve uma política, de fato, de formação. Sem dúvida nenhuma, esse é um gargalo. E eu concordo com você. O integrado não elide ou não nega o disciplinar. Não nega. Mas ele, é como diz o professor Ricardo, tem que tirar da zona de conforto. E ali a gente tem que estar conversando, porque de fato é isso que você diz. Em alguns países, na Europa, por exemplo, o dentista tem... odontologia é parte da medicina. Ele tem que fazer 4 anos, o 3 de medicina básica, e só no 4º vai para a especialidade, para não cometer crime sem saber que ele está... para não matar por ignorância, para não fazer uma anestesia para uma grávida no dente que ela não pode ter, ou um cardíaco, etc. Enfim, esse é um problema muito nosso também. Então veja, eu fui à Itália pesquisar o integrado na Emília-Romana. Emília-Romana, por 50 anos, era dirigido por um partido comunista, que tem a educação como uma causa pétrea. Lá, a educação básica de nível médio
é universal, é clássico e científico. Você não encontra alguém da minha geração que não saia do ensino médio dominando uma arte, por exemplo. Ou ele canta, ou ele toca violino, ou ele faz teatro, porque é uma dimensão da formação fantástica, né? Então, eles têm o básico. O integrado lá é outra coisa, o integrado, com isso que ele dizia, o integrado com o emprego do sujeito. Então, o último ano funciona o seguinte, um pouquinho daquilo que vocês colocavam aqui. A região, quantas vagas tem de, digamos, de eletrônica? Quantas vagas tem de tecelagem? Qual é a vocação da região? Quantas vagas tem para agronomia? O Estado italiano dava 35 mil euros para cada turma de 24 alunos, para eles fazerem parte da formação final no instituto, seria, e parte lá onde eles iam trabalhar. Então, acabava o quarto ano, aqueles que não queriam ir para a universidade já estavam empregados, mas isso não funciona assim aqui. Então, nós não temos essa cultura de uma sociedade que participa, do empresário que você vai lá e diz, eu quero um trabalhador cidadão. Então, eu acho que o que o Ricardo diz, do ponto de vista, tem que partir de lá também, né? Quando ele fala trazer o pai, trazer a mãe, eu vou dar um exemplo da minha universidade. Nesse tempo que a gente ficou parado, não por greve, porque a reitoria mandou parar, que não tinha elevador, não tinha banheiro, não tinha nada, e não tem salário há 4 meses, e agora nós voltamos sem salário, desde abril, sem 13º, etc. Nós fizemos um debate, e uma professora interpretou a portaria da reitoria, que dizia que a UERJ era uma universidade popular. Aí um jovem da Baixada diz, olha, perdoe, eu quero fazer uma pequena retificação. A UERJ é uma universidade que se preocupa com o popular, mas não é popular, porque nossos pais nunca pisaram lá dentro, e tem vergonha de pisar lá dentro, e é um espaço público, e são trabalhadores, então ele não é popular. Ela tende a ser, mas para ser popular tem que estar lá, tem que estar a demanda. E finalmente, para ver que tem coisas interessantes, por exemplo, o Instituto Federal isso na pesquisa, quando eu fui lá trabalhar, o Instituto Federal de Goiânia, lá, Campos Goiânia, conseguiu uma seleção específica para o ProEja, porque aí também é o seguinte, esses senhores e senhoras jovens têm vida, têm experiência, têm conhecimento, que nós temos que dialogar com eles. Não é a mesma coisa do aluno que sai do nível médio e vai direto do fundamental e vem para cá. É outra, e também a forma de avaliar o conhecimento é outra. Por exemplo, vi isso em São Paulo, por exemplo. Um cara às vezes arruma um emprego e ele tem que sair daqui. Então, tem lá gente que vai atrás e diz, nós certificamos aqui que você fez, o dia que você quer voltar, não precisa começar do zero de novo. Então tem que, porque senão o cara, ou então não conseguiu completar uma disciplina, tem que voltar tudo de novo. Tem coisas muito interessantes, assim como vocês mostraram ao Brasil lá em Recife, ao apresentar a experiência do integrado, todo mundo ficou de olho com isso, tem coisas acontecendo importantes. Portugal, eu acompanho, tem um livro desse tamanho, da Carmen Cavaco, Novas Oportunidades, que é como você pega um pai, por exemplo, um cara que é mecânico há 20 anos, mas ele tem 5 anos de escolaridade. Como é que ele entra na universidade e a universidade diz, eu certifico isso, e ele vai fazer isso, e ele sai com um diploma lá. Entende? Certificar um conhecimento. Você tem uma experiência do Rio Grande do Sul que pegou só pessoas trabalhando, fez pesquisa, abriu vagas para o noturno, para o EJA, era uma turma de 20, sabe quantos se inscreveram? 800. Então tem uma demanda, entende isso? Então esse diálogo, mas sem dúvida, a formação do professor é um gargalo. E eu acho que como os institutos estão recebendo muita gente, uma política seria de ter um certo afinar o violino, né? Por exemplo, colocar essa problemática e dizer, bom, nós viemos de tantas realidades,
o que nós precisaríamos aqui, não necessariamente um curso formal, mas alguns seminários, algumas discussões sobre as formas de conhecimento, etc. Se deixar cada um com a caixinha, eu digo isso, entra o professor e sai outro, entra um e outro, depois nós dizemos a integração, não. Às vezes o professor avalia de uma forma, o outro avalia totalmente diferente. Por exemplo, um instituto, e aí acaba. Matemática, 40% reprovados. Um professor. Qual é a média de reprovação no resto? 5. Alguma coisa está errada aí. Ou a maioria está errada, avalia mal, ou o professor tem que dizer, pera lá, tem algum problema. Não estou dizendo que o professor está errado do ponto de vista do conhecimento, mas se o aluno não vem com conhecimento prévio, qual é a questão? Nós temos que arrumar um jeito de dar o direito ao conhecimento. Nós não podemos aprovar que não conheça, mas também não é função nossa de reprovar. Na Europa existe direito à educação, o aluno tem direito de aprender. O Cury fez uma tese sobre direito educacional. Nós estamos longe disso. Então existe uma imensidão de coisas a fazer. E angu quente, o professor colocou, este é um angu quente, né? Tem que comer pelas beiradas, tem que começar, um grupo começar, vocês começarem e deram um show, e como diz, pode ser que ali, pode ser agora que fosse um integrado com uma problemática que é vinda do PROEJA, como diz, ou vinda de um problema de saúde pública, está ali a dengue, né? Mas tem N outras coisas, como é que todos os campos, com a vida, lidar com a vida, né? A gente dizia hoje pela manhã lá, nosso papel não é nem formar para o mercado de trabalho, nós temos que formar para a sociedade. O mercado também tem que contribuir se ele quer, senão leva tudo de graça, Nós queremos um aluno que não seja de cabresto dentro do mercado, que discuta a cidadania, que não baixe a cabeça, que debata. Afinal é ele que produz a riqueza. Isto é uma coisa, então, formação do professor, tanto para a integração de conhecimento, quanto na perspectiva a serviço de quem está esse patrimônio, que, como diz o Arthur, é dinheiro suado, sangue, de muito trabalhador que levanta às 4 da manhã e vai trabalhar, e ele que paga mais impostos. Eu fiz 400 quilômetros de carro hoje, particular, e eu pago o mesmo preço de feijão do cara que nunca pisou num carro. E no preço de feijão tem um custo altíssimo que se chama transporte. E essa consciência que nós temos que ter. Então, é um pedacinho a cada dia. Mas nós saímos otimistas da pesquisa. Eu queria voltar na provocação da colega, porque acho que vou aproveitar e vou pegar a sua quitanda. Aí você expõe, a gente briga com o pessoal aqui. Vocês conhecem o SUS? Já ouviram falar em SUS? Sistema Único, né? De Saúde. E o SUAS? Já ouviram falar? Não? Ok? O SUAS. É SUAS. É de vocês, ou não? Então, quando ela falou, poxa, a peça PPA é uma peça indecifrável, impossível. Não é. Depende de como você vai apresentar e como é que você vai expor. Eu posso pegar uma linguagem poluta e não dizer nada de PPA. Mesma coisa, eu falei SUS, o que significa o que eu falei? Se eu não explicar, você não vai ficar sem saber. Então veja, assim como temos o Sistema Único de Saúde, também temos o Sistema Único de Assistência Social, SUAS. Para que serve? Onde atua? No município, quem cuida? E criei problema. Criei, porque, ninguém me contou, não sabia como faz. Então, por que eu peguei esses dois exemplos? Porque tem um terceiro exemplo, que é o exemplo que está na mídia e que está na discussão, que é a Previdência. O triplézinho da Seguridade Social. Previdência, Saúde e Assistência Social. Aí você pega a discussão orçamentária, porque isso está dentro do quê? Do orçamento da Seguridade. E assim eu podia continuar brincando com isso aqui, com vocês. Para vocês verem como é que essas coisas têm tudo a ver com o que vocês podem fazer aqui nesse espaço, em termos de discussão, de debate.
Aí, brincando com essa coisa de integrada, né? Quando eu entrava em sala de aula, no ensino médio, às vezes os alunos vinham de uma outra disciplina. Aí eu perguntava, o que vocês viram hoje lá? Vocês viram de que aula? Ah, estou vendo de física, professor. Ah, que bom. O que vocês estavam vendo lá em física? Aí eu estava vendo lá, lei da gravitação universal, tal de Isaac Newton. É isso, professor? Eu falei, é isso mesmo. Aí eu falei assim para ele, e o professor falou alguma coisa para nós aqui, eu sou professor de história. Aí, não, ele falou isso. Ah, então. Mas, por exemplo, ele falou que o Newton foi presidente da Casa da Moeda da Inglaterra? Não. Ah, não? Então agora quem vai falar disso sou eu. E aí eu engatava no Newton da Casa da Moeda e voltava na física que ele tinha acabado de ver lá com o professor de física. E eu faço isso com qualquer disciplina, em todas as áreas. Vou brincando com os conhecimentos que meus alunos das outras disciplinas chegavam e a gente ia brincando. E aí a coisa... Quando você voltar lá, pergunta para ele se ele... Pô, você leu, o professor de história falou que o Isaac Newton era presidente da Casa da Moeda. Como é que é isso, professor? Aí pronto. Aí você começa a criar a integrada de outra forma, porque você está criando a provocação. Ué, como é isso? Um conhecimento estava isolado do outro, o cara é só uma coisa, não é outra? Como é isso? Não. Nós somos o que nós somos, humanos. E como humanos, nós temos tudo em torno de nós. Então não tem como fugir. Imagina, eu estou falando aqui só para a gente pensar e provocar. Como é que a gente pode fazer na vida objetivo? Se perguntar para uma dona de casa, que talvez tenha aqui várias donas de casa, né? Vamos perguntar para ela, pô, como é que você faz seu orçamento doméstico? Ah, orçamento é uma palavra complicada, professor. Vamos falar mais simples, eu tenho que comprar, fazer compras semanais, o meu salário. Sim, ok. Então, mas a programação disso, como é que você faz? Isso é um orçamento, não chama de orçamento, nada demais nisso. Aí você vai explicando, traduzindo e tornando a coisa palatável. Vygotsky, vô de Lenin, não tem estado que nenhuma cozinheira não consiga governar. Vamos abrir para mais uma pergunta, né? Pelo avançar da hora também, né? 9h15 da noite, mas aqui, mais isso. A gente faz uma síntese, né? Então, temos o Glaucio, Marte, Frederico, mais alguém? Que a gente faz as três aqui, né? 3 ou 4, enfim, para fechar aqui, para a gente contextualizar tudo. Bom, então... boa noite, professor Gaudêncio, a todos aí. O senhor colocou a questão de considerar as características de abrangência aí de cada campus em relação às ações que são desenvolvidas. E aí é uma questão que eu fico bastante inquieto com relação a isso, até mesmo foi por ter sido tema da minha dissertação de mestrado, que eu terminei em março, em relação a essa questão. Eu acho que o complicador que tem dessa expansão dos institutos é a falta até mesmo de estudos da própria instituição para subsidiar essas tomadas de decisões dos gestores em relação a custos que serão ofertados, a ações que envolvem projetos de extensão e outras ações de modo geral. Porque quando a gente vai fazer uma visita lá na Lei 11.892, que cria os institutos, no artigo 6º, inciso 4º, que fala das características e finalidades, está posto que característica e finalidade do Instituto orientar sua oferta formativa em benefício e consolidação dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, com base no mapeamento das potencialidades socioeconômicas identificadas. Aí eu queria saber do senhor o seguinte, como que o senhor observa o senhor que é um estudioso dos institutos federais, essa relação da expansão e interiorização? Por que eu falo essa relação? Pode ser que eu esteja errado, mas são duas coisas bastante diferentes.
você expandir territorialmente, você está ganhando ali espaço, está ganhando em questão de abrangência territorial, mas você ganhar abrangência territorial e não interiorizar, atendendo aos preceitos da aproximação com essas características, e aí eu não falo apenas produtiva, mas também social e cultural, eu acho que o Instituto ele não atende o que está posto na lei de criação e também não atende aos anseios que aquela localidade tem ali essa expectativa em relação à implantação de um campus. Então eu queria saber essa percepção do senhor em relação a essa expansão e interiorização dos institutos, com base aí nessas problemáticas que eu coloquei. E eu cito como exemplo, até acho que uma ação bem interessante, e o Arthur, a gente conversa também bastante sobre isso, o IFE de Goiás, que tem lá o Observatório do Mundo do Trabalho, até mesmo como uma das formas para poder contribuir para isso. Aqui em Pádua, a gente está tentando conversar um pouco sobre essa questão, o sentido, o conceito de desenvolvimento, o que realmente é isso. A gente tem tentado discutir um pouco sobre essa questão. Agora, em agosto, provavelmente, a gente vai ter um workshop que a gente está construindo, está tentando construir para discutir a questão do desenvolvimento local e regional, convidando aí a questão de representantes do setor produtivo, social, cultural, para a gente conseguir aproximar, ter essa relação de aproximação, não apenas para ouvir a demanda daquele empresário que vem aqui e cobra, mas para a gente apresentar qual é o formato de cidadão que a gente quer possibilitar que tenha formação aqui dentro do Instituto. Então, eu queria saber do senhor em relação a essa questão. Boa noite. A minha pergunta é com relação ao desafio do ensino médio integrado, com relação à formação do corpo docente, no sentido de também valorizar a vivência do trabalho e não apenas a vivência acadêmica, a formação acadêmica. Tá? Nesse sentido também do que o Fred falou, com relação à missão dos institutos, tá? Se nós ainda não temos muito da escola técnica do Cefet e se ainda não aprendemos a ser verdadeiramente instituto. Boa noite, tudo bom, gente? Eu queria escutá-los com relação, se vocês durante a pesquisa de vocês conseguiram perceber, ou foi foco em algum momento, o impacto da extensão e da pesquisa na formação dos alunos do Instituto, né? Porque a gente tem esse diferencial para o ensino médio das outras escolas, que é essa possibilidade do aluno vivenciar, né, a pesquisa e a extensão durante o ensino médio. Assim, queria saber se vocês tiveram algum tipo de diálogo, né, durante as pesquisas de vocês com relação a isso. Boa noite. A minha pergunta, quer dizer, na verdade seriam 3 perguntas, né? Uma delas seria, a escola sem partido, ela seria uma retroatividade na produção do conhecimento? Como que a sociedade acadêmica vem discutindo isso? A escola sem partido, ela é uma retroatividade na produção do conhecimento? Como que a sociedade acadêmica vem discutindo isso? E uma outra pergunta seria a respeito da politecnia. Por que a politecnia não consegue ser uma realidade nos institutos? É uma resistência cultural do sistema de ensino por parte dos professores, técnicos e diretores? Um outro questionamento seria o que até o professor Ricardo chegou a responder a um certo ponto, né? No atual sistema político nosso, como os senhores veem o futuro dos institutos federais? Quanto à manutenção do sistema de ensino, manutenção da política do ensino técnico federal e a disponibilidade dos recursos para a manutenção do próprio instituto. Tem que ser telegráfico, né? Mas muito boas perguntas. Eu acho que a gente tem que voltar aí. Viu? De fato, sim. Primeiro, Frederico, eu vejo 2 coisas, né? Primeiro, Pedro até hoje falou, né? Falta, sem dúvida nenhuma, um melhor conhecimento, né?
do que da própria origem dos institutos, da natureza dos institutos, o debate que foi feito, as polêmicas em torno disso, né? Porque estava muito vinculado à questão da universidade tecnológica, sim ou não. Então, há uma demanda de discutir isso. Segundo, existe o seguinte, né? Sempre que se faz uma proposta ao governo, se pede a justificativa, né, para um novo curso, um novo projeto, e sempre se diz qual é o impacto local. Mas, na verdade, o que define é o poder político, né, local, às vezes, do prefeito, do deputado, e, muitas vezes, até o oportunismo, né? Vou dizer uma palavra forte. O oportunismo, às vezes, tem alguém que quer fazer a marca lá, não importa que seja qualquer coisa, né? Então, é um pouco isso que a pesquisa revela em alguns casos, que nós fomos pegar a expressão, foi o Pedro e o Ricardo, foram lá usando uma expressão, expansão relaxada, que é uma análise da nossa colonização, né, isto, que vem ao Rio, e etc. Então, há que se pensar isto, e como é um país que muitas vezes se cria e depois se solta, fica o seu destino, o que se cobra é o Tribunal de Contas para ver o que está fazendo, mas não necessariamente se aquele ponto que você colocou da cultura, do desenvolvimento econômico, se isso está respondendo àquela vocação, digamos, etc. Então, acho que há de tudo, porque às vezes lá o prefeito, dizia um colega meu lá de São Paulo, o instituto, uma instituição federal dá um status, elege o prefeito aquele prefeito por 5, 6 vezes, aquele lugar, né, às vezes. Então, não há uma planificação. Há uma diferença muito fundamental entre planificação e planejamento, né? Planificação é uma coisa que tem um princípio, tem exatamente uma proposta, etc. É um misto, né? Então, tem os institutos que têm aquela história, tem aqui que vocês têm uma história muito bem pensada, com o ex-diretor também, com o Carlos Alberto, que eu disse hoje a dedicatória que fiz a ele, um educador primeiro de tudo, né? Educador comprometido com a realidade, etc. Então, a percepção é um pouco esta, viu? Eu acho que tem que se estudar a origem dos institutos, a justificativa dos institutos, e também criar esse compromisso que vocês estão tentando criar aqui, que foi dito pelo diretor. Cláudio, eu concordo plenamente com você. Não, hein? Cláudio, do ponto de vista da pensar a teoria e pensar o mundo do trabalho, né? Eu tenho desenvolvido muito um conceito que está lá em Gramsci, está lá em Marx, o trabalho como princípio educativo. Não é o princípio educativo do trabalho, né? Do aprender fazendo. O trabalho é quem não toma desde pequeno o trabalho como uma atividade e contribuir socialmente, ele vira um explorador. Eu, no caso, sou ex-aluno me formei na antiga escola técnica, e fui compreender, integrar os conhecimentos depois no trabalho. Então, é nesse sentido também que... Sim, isso e por isso, eu estava lendo lá, quando se discutia lá no século XIX, a união entre trabalho e ensino. E o Marx dizia uma orientação pedagógica. Ele dizia o seguinte: o menino que fica todo dia sentado, ele se aborrece com isso. Ganha muito mais o menino, às vezes, que vem do trabalho e vem motivado para aprender, etc, etc, e vem com a cabeça... Por isso, longe de fazer uma escola de tempo integral, essa escola de tempo integral que nós temos aí, que horror, diz Miguel Arruio, né? Tem que ter vida nisso. Não é necessariamente o trabalho pragmático, entende? Mas que tenha alguma atividade, por exemplo, uma ligação com o mundo do trabalho e com a experiência do trabalho. O Ricardo falou, né? Eu faço levantamento no 5º ano de pedagogia, o que cada um faz.
E muitas vezes está fazendo pedagogia e do Corpo de Bombeiros, é da Marinha. Tem muita gente hoje que faz pedagogia para ter um curso superior, um curso mais fácil de entrar, etc. E dá um samba muito, muito interessante. Então, começar a entender o mundo do trabalho, o pai que trabalha, a mãe que trabalha, enfim, o trabalho doméstico é trabalho nesse sentido, não é emprego. Trabalho não é sinônimo de emprego. Trabalho é uma atividade vital que o ser humano, com seus braços, seus membros, sua inteligência, transforma a matéria naquilo que lhe é necessário. Comer, beber, ter um teto, vestir, essas são as coisas. E cultura, lazer, etc, etc. Escola sem partido é uma regressão brutal, porque na verdade é a escola do partido, querem uma escola neutra. A grande tese da escola sem partido é a neutralidade. Ora, se não existe uma coisa, em ciência, a neutralidade nesse sentido. Ela busca ser rigorosa, mas a ciência disputa os sentidos de realidade, né? Não só nas ciências humanas, né? Eu posso ter uma visão de natureza sem o homem. Não, nada. A natureza é histórica nesse sentido. Nós estamos transformando. O rio Pomba já não é natural, não é verdade? O rio Pomba já não é virgem, né? E desde que surge um ser humano que tem a pré-ideação de trabalhar sobre a natureza, ele transforma a natureza. E o seu ato tem consequências. Tem consequências. Por isso que a ética, né, fundamental é que, pelo fato de nós reconhecermos como seres humanos, nos tornamos responsáveis, né? Então, é exatamente um horror, que é a escola do partido único, da verdade positivista, da verdade dogmática, etc, etc. Esse que é a grande esfinge. Essa que é a grande esfinge. É uma retroatividade. Por que é difícil a politecnia? Nós dissemos naquele livrinho, Ensino Médio Integrado, Travessia para a Politecnia. Tem dois conceitos na origem disso: educação tecnológica e ou politécnico. Tem um debate, mas os dois, entendendo o sentido, o que é educação tecnológica? Ajudar aquela jovem a entender a ciência que está nos instrumentos que opera a transformação da matéria ou dos serviços. Eu usei muito mimeógrafo. Alguém conhece mimeógrafo aqui? Eu quase gastei os dedos fazendo minha dissertação de mestrado numa Olivetti, e é um bom treinamento para boxeador. Eu entendi isso, porque tem que ter força no dedo. Hoje tem 3 computadores em casa, 2 na universidade, 2 impressoras, 3 lá na universidade, e é um privilégio isso, porque tem ainda escolas do município e do estado com mimeógrafo. Veja a disparidade das coisas. Então, e politecné, na verdade a tradução seria aprender muitas técnicas. Não, as bases das ciências que estão em todas as técnicas. Mas cuidado, não só ciências duras, a técnica é humana, a técnica é social, né? O Botmore vai dizer que sociedade tecnológica, quando pensada como valor de uso, é extensão de membros e sentidos humanos. Nós podíamos ter vindo de avião hoje até Campos, não é verdade? Demoraríamos 40 minutos. Mas aí de nos deslocar de Campos para cá a pé é complicado, né? Claro que o Instituto ia oferecer o carro, né? Mas estou dizendo, olha os meios. Você poderia sair daqui agora, professor, e vai pegar o ônibus, vai fazer 8 horas, 7 horas de ônibus, e pegar um avião com o mesmo tempo chegar em Lisboa para dar uma aula. Não é fantástico isso? O que não é fantástico que isto é para poucos. E o que o professor estava provocando é porque a gente não reivindica isso como uma coisa democrática, etc. Então, são conceitos, né, que parecem complicados, né? Mas quando a gente vai esmiuçá-lo, qual é a ciência que está dentro do celular, por exemplo? Eu tenho um medo do celular. Porque eu viajo quase toda semana de avião e eu não posso usar o celular lá dentro, porque interfere nos comandos. E eu estou toda hora ali com ele aí. Já existem pesquisas N dos efeitos no cérebro que pode dar isso. Nós somos analfabetos nisso. Vai ter a consequência aqui um tempo, por ignorância
de uma tecnologia que nós não conhecemos. Recomendo um livro, O Preço da Riqueza, de Elmer Alvater. A tese dele é que não existe nenhuma tecnologia que não seja produzida na cultura que não tenha perdas humanas e econômicas. Toda tecnologia é possibilidade e veneno. Toda. Então, se a gente não conhece a cultura dela, a gente paga o preço. Não desenvolve, e esse é o grande desafio de uma educação politecné e ou tecnológica. Não tem mistério, é entender o nosso tempo. O tempo da pedra lascada era um, o tempo da doteira era outro, o tempo da energia elétrica, já tem a energia solar, tem a energia nuclear. Minha educação foi taylorista-fordista, né? Portanto, a gente definia a matéria como massa e movimento. Hoje, matéria se define massa, movimento e informação. Um marca-passo, por exemplo. Nós também aprendemos que em geometria, né, duas retas não se encontram, mas o mundo não é reto, é redondo. A Terra é redonda, não é verdade? Entende? Então, que nós também aprendemos que jogando uma coisa para o ar cai. Depende se você está na nossa... Mas lá, quando está no espaço, tem que amarrar, porque senão ele sobe. E o avião só pode ir a certa altura, senão ele passa a barreira. Então, veja, a ciência, em nome da ciência, matou muita gente. Eu fui visitar em Pádua, onde se formou a primeira mulher, no estado de Pádua. Direito, acho que foi. E a sala de anatomia é um labirinto. Por quê? Porque era pecado e proibido o crime de secar corpos. Então eles tinham o corpo, mas tinha o cachorro e a ovelha. E quando vinha o fiscal da Inquisição, tinha o cara que, como era no tráfico, solta um tiro e diz: a polícia está chegando, né? E aí descia o morto e subiu o cachorro. Essa é a história da medicina. Então, esses conceitos parecem complicados. O Ricardo tem toda a razão. É problema nosso estudar e torná-los inteligíveis. Esse é o nosso papel. Então, mas é isso, é sair da zona. A palavra melhor que eu vi hoje, todo dia para mim, que mata a charada, é sair da zona de conforto. E também achar que nós, às vezes, somos muito bem pagos, pelo que fazemos para a sociedade. Porque tem muita gente que faz coisas fantásticas da comida que chega a gente e vive com salário mínimo. Então, essa consciência também que a gente tem, e aí tem que ver com ética. Nós, se somos professores de tempo integral e damos 2 horas para o instituto e 2 para a universidade e o resto atender nosso interesse, isso é crime, isto é como é que se diz ali? Mensalão, é isso que estão analisando em alta escala, mas é em pequena escala. É essa a compreensão que nós temos. E a inserção, enfim. Obrigado, obrigadíssimo, Kátia, obrigadíssimo por ter essa oportunidade. E a gente gostaria de ficar a noite toda, mas não dá. Vou passar bem rápido por algumas das questões que foram colocadas agora. Até pelo passado da hora, o Claudinei estava colocando em cima da questão relativa ao que está colocado na lei que institui os institutos federais. Esse foi uma etapa, assim, uma das etapas foi que a gente, na pesquisa, a gente teve que se deter com um pouco mais cuidado, justamente por não haver nenhum tipo de trabalho exatamente sobre a feitura da normativa, assim, ou seja, como foi o processo de elaboração da lei que criou os institutos federais. E o que a gente pode dizer é que, o professor está comentando da questão de tornar inteligível, ou seja, normas ou procedimentos que estão da administração pública, a lei dos institutos federais, boa parte dela não foi feita para ser inteligível, até porque ela não foi pensada nesse sentido. Os debates, inclusive, quase todos eles, as falas eram mais no sentido do projeto que foi apresentado pelo Executivo passar o mais rápido possível e ser aprovado o mais rápido possível, inclusive com falas no sentido de como se justifica esse passar o mais rápido possível.
lá dentro a gente decide o que vai fazer, ou seja, depois que for aprovado e forem criadas essa institucionalidade que não foi discutida e tão bem pensada como ela vai efetivamente ser implementada, lá dentro, depois dela já criada, a gente pensa como ela vai ser implementada. E essa, de novo, heterogeneidade o paroxismo, assim, quase dentro da rede, enfim. Então, essa questão, inclusive, o debate sobre arranjos produtivos locais, que já aparece, inclusive, na legislação, que abre a questão da organização dos institutos federais, antes, na legislação que repossibilita a expansão das instituições de educação profissional, ela reaparece nos institutos federais com uma forma eufemística, assim, com essa questão de colocar o culturais e sociais ali, que também não foi debatido, simplesmente aparece ali, porque realmente tinha sido colocado que, em algum momento, se coloca que o setor produtivo vai estar se privilegiando o setor produtivo e sem debatê-lo, mas aparece, então vamos colocar aqui talvez para nem ter esse tipo de debate, e realmente acontece. Não tem o debate como vai ser o setor produtivo, ou o setor social, ou, enfim, ou as práticas culturais. E é assim que vai. E o que acontece? Isso quase em toda a normativa. Por exemplo, a questão que foi colocada agora há pouco sobre a formação dos professores, ou como esses professores estão sendo formados para ofertar o ensino integrado, e questões também que estão na pesquisa que podem ser identificadas relacionadas a isso. Um dos pontos, assim, logo de cá, quando você vê o que está colocado na lei como a profissionalidade de metas que tem em oferta do ensino médio, tem um aspecto lá que vai ser a oferta de licenciaturas. Só que a oferta de licenciaturas não é discutida quem vai ofertar essas licenciaturas, na medida que nem todos os professores dos institutos federais são licenciados, inclusive. Assim, ou seja, quem vai formar os licenciados. Hoje agora, por exemplo, a rede federal, e é isso que vem acontecendo, ou seja, tem sido tomado medidas, na medida que viu que assim, a implementação não está tendo solução para poder, como você realmente atender o que está colocado na lei, estão se criando algumas possibilidades, e aí a gente tem que ver realmente se vai acontecer delas serem efetivas. Por exemplo, agora, através do CONIF, tem o mestrado profissional em educação profissional e tecnológica, ou seja, para a rede tentando formar a rede para atender a implementação da própria rede. Então, isso a gente tem que ver como vai acontecer. Essa questão, por exemplo, não só é relativa à comunidade externa, em como os procedimentos são entendidos ou como as demandas que são da administração pública são entendidas. Foi colocado agora há pouco. E isso está também agora tentando ser solucionado já há pelo menos 2 anos, como foi pelo acordo, termos de cooperação junto à ENAP, né? Com alguns cursos voltados para questões básicas de procedimentos na administração pública, assim, que não foram pensados antes, inclusive. Isso muito antes dos institutos, ainda na transformação do Cefet, em outra auditoria, uma das primeiras auditorias do Tribunal de Contas que nós analisamos na pesquisa, um dos problemas constatados foi que a nova formatação dos Cefet também não estava sendo atendida porque não tinha pessoal, assim, ou seja, o Cefet foi transformado, foi criado, mas o pessoal para efetivamente implementar aquela nova forma ou conseguir verticalizar, por exemplo, que já era uma possibilidade na época, eles não tinham sido pensados antes quando foi proposta a verticalização. E isso, falando assim bem rapidamente, pode ser inclusive visto em outro aspecto, foi uma outra questão colocada aqui, que é a da relação com a pesquisa e a extensão. No relatório de auditoria do Tribunal de Contas, já sobre a rede federal composta pelos IFES, uma das questões colocadas pelo Tribunal de Contas é que não havia pesquisa relacionada à extensão, quando o tripé que tem se proposto e foi reivindicado por isso seria o de ensino, pesquisa e extensão. Inclusive, em alguns estudos, segundo também, a cultura também colocada aí, não só um tripé, mas mais um quarto elemento. E isso era feito totalmente de forma estanque, ou seja, não era integrado. Se for colocar nesse ponto também o ensino, a extensão e
a pesquisa. Então, tem muitos aspectos sim, que tem que ser realmente voltar na legislação, não voltar na lei que institui os IFES, mas voltar também como ela foi elaborada para poder se pensar naquilo que não foi pensado antes de ser colocado, que deveria ser efetivamente a forma dos institutos, enfim. Isso tem que ser um debate realmente que a gente tem que levar constantemente, não vai ser assim de forma tranquila, e tem que levar em consideração também alguns trabalhos que têm apontado essas lacunas, como, por exemplo, foi a pesquisa, o relatório do Tribunal de Contas, enfim, são os debates que a gente tem feito dentro da rede federal. Colegas, boa noite. Foi muito rico aqui a nossa conversa. Como já se falou, a gente ficaria aqui a noite inteira, porque tem assunto para a noite toda, mas eu só preciso atender uma coisa. As reformas temerárias vão passar, nós vamos ficar. O Instituto resistirá, como o país também. Então, tem que ter medo de nada. Vamos em frente. Boa noite. Bom, então a gente agradece, né, mais uma vez a presença aqui dos nossos colegas, nossos alunos, servidores. Foi um momento de bastante oportunidade, né, de debates. Todo o contexto socioeconômico foi colocado. Então, para nós aqui é um momento aí de resistência, é um momento de refletir nossa função pública enquanto estudante, enquanto servidor. Então a gente agradece muito a presença, né, quase 10 da noite, mas estamos aqui e saímos com aquele sentimento, né, de que vale a pena fazer educação pública profissional, como a gente tem tentado fazer da melhor forma possível. Então, agradecemos e boa noite a todos.